Nós estamos vendo que o cristão, ele é chamado, eu estou de máscara, e eu vou tirar a máscara agora, porque já está ficando difícil. Perdão. É difícil manter os protocolos. Hã? Não, estou à distância, estou tudo mais a máscara, mas vamos lá. Sem máscara agora. Caíram as máscaras. O cristão, ele é chamado ao abandono das paixões carnais para renovar a sua mente e viver a vida digna do chamado. É isso que a gente tem visto. A vida digna do chamado é o nosso tema desse ano. E a gente tem estudado esse texto de Efésios 4 para aprendermos sobre isso. Paulo, ele apresenta basicamente 3 passos para trocar a nossa roupa espiritual. Para que o cristão ele atenda ao chamado de abandonar as paixões carnais, renovar a sua mente e viver uma vida digna do chamado. E esses 3 passos é basicamente: tire a roupa velha, certo? Tire a roupa velha. E roupas velhas aqui é o homem natural, o jeito que a gente naturalmente vive. Nós somos chamados a tirar essas coisas da nossa vida. Mude de ideia, ou melhor ainda, se deixe mudar de ideia. Permita que Deus mude os seus pensamentos, mude as suas ideias em relação às coisas. E então você tem um terceiro passo de: coloque a roupa que Deus te der. Certo? Coloque aquela roupa que Deus, como seu pai amoroso, vai falar assim: essa aqui, não coloque outra roupa, coloque a roupa que eu estou mandando. Como nós às vezes fazemos com os nossos filhos. E o que Paulo vai fazer basicamente agora está fazendo, e nós estamos vendo, aplicar essa verdade a pelo menos 5 áreas. Que seria a mentira, para se revestir com a verdade, que nós vimos a semana passada. A ira pecaminosa, revestir com lidar com a ira biblicamente, nós vamos ver hoje. O roubo, e se revestir com trabalho. A língua torpe, se revestir com linguagem edificante. E o entristecer do espírito com atitudes agressivas, com uma atitude reconciliadora. Semana passada, nós vimos sobre a mentira. Nós vimos que o cristão, ele vive a vida digna do chamado à medida que ele abandona a mentira. E que a mentira não é só uma palavrinha que você fala que não é totalmente verdade. A mentira é qualquer palavra, atitude ou pensamento falso. Bom? Então, uma atitude de alguém que quer mostrar para os outros que ele é alguma coisa que ele não é mentira. Certo? Palavras que nós usamos para aliviar algumas coisas que acontecem é mentira. A gente faz isso muito com as crianças. A gente quer, às vezes eu tenho a impressão, e eu me coloco nisso, às vezes a gente quer proteger nossas crianças de algumas palavras feias, mas que são coisas que elas precisam aprender. Precisam entender o que é a morte. Elas precisam entender o que é o resultado do pecado. Elas precisam ouvir algumas coisas feias para entender que esse mundo é caído. Não é o mundo da Disney. Nós precisamos falar a verdade para os nossos filhos. É um pecado e nós não devemos usar palavras para aliviar esse pecado também. Faltei com a verdade. Não fui totalmente honesto com você. Eu menti. Menti para você. Não falei tudo que eu tinha que falar, eu menti. Omiti, que é mentir também. Falei uma meia verdade. Não, a meia verdade é uma mentira completa. Porque não é a verdade. O cristão vive a vida digna do chamado falando a verdade. Na verdade, é qualquer palavra, atitude ou pensamento que é verdadeiro e reflete o amor, o evangelho e o caráter de Cristo. Então, abandone a mentira, qualquer atitude, pensamento ou palavra falsa e coloque no lugar palavras, atitudes ou pensamentos verdadeiros. É a mudança de pensamento que a gente deve passar. Manter a unidade, porque ele fala que a gente deve falar a verdade porque nós somos membros uns dos outros. Então a mudança de mente aqui deve ser o desejo enganoso de usar a mentira para se preservar, usar a falsidade para não lidar com os seus pecados, para falar a verdade e ser parte efetiva do corpo de Cristo. Amados, se existem mentiras entre nós não seremos corpo.
Nós seremos um grupo de pessoas com um relacionamento extremamente superficial. Ok? Agora, é claro, há formas de falar, né? E talvez por isso que ele vai lidar com a ira depois. Talvez por isso que ele vai falar de irai-vos e não pequeis. Né? Eu espero que essa semana você tenha, inclusive, feito as tarefas que eu deixei a semana passada e que tenha sido proveitoso e você tenha observado e experimentado do Senhor a bênção de ter o seu tempo devocional de maneira edificante, se preparando para o Grupo Céu, onde você continua aprendendo o que está aprendendo aqui. Ok? Tudo bem. Então a gente está vendo Efésios 4, 25 a 32. E o texto diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. E hoje, então, nós vamos falar sobre a ira. Nós vamos ver uma definição de ira, nós vamos ver 3 ordens de Paulo em relação à ira, como viver a vida digna do chamado, abandonando o pecado da ira, lidando biblicamente com a ira e mudando de pensamento, crer em Deus e sua justiça. O nosso mundo hoje, ele criou formas cada vez mais criativas de pecar com a ira, não é verdade? Então, se me ofende, se alguém me ofende, a pessoa é cancelada ou sofre um linchamento virtual, certo? E está tudo certo, porque é online mesmo, né? Eu não vou ver a cara da pessoa, já que eu não vou ver a cara da pessoa, eu vou xingar ela do que eu quiser, porque eu nunca vou ter que encontrar ela na rua. Ou não. Todos nós, precisava encostar a porta aqui atrás, por favor. Todos nós, ou aliás, todos, né, estão talvez muito sensíveis também, né, super sensíveis. O famoso mimimi, que também é ira, também é uma resposta a uma injustiça percebida, como a gente vai ver. E no alto da sua moralidade, então, para responder à altura, eles acabam, assim, tentando acabar com aquela pessoa que o ofendeu de diversas maneiras. Então, tentando atacar a moralidade da pessoa, colocando informações da pessoa, às vezes informações pessoais, para humilhar o outro, o que também é ira. Né? Tudo muito bíblico, né? Se não fosse demoníaco. Agora, o que é ira? Estou usando a definição daquele livro Ira Arrancando o Mal pela Raiz, do Robert Jones. Ele fala, nossa ira é a nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal por nós percebido. Ou seja, não é uma resposta ativa, é uma ação, é uma atividade. Você sente uma agitação e responde àquela agitação de alguma maneira. Da pessoa integral, ou seja, envolve todo o nosso ser. É uma resposta contra algo, é uma reação contra uma provocação. Mas reparem, a provocação não é a causa da ira. Ok? Então, por exemplo, você me deixou irado quando você fez aquilo. Não. Você fez aquilo e eu fiquei irado. Eu percebi algo, como diria o pastor Bill, eu senti certo calor aqui, né? Eu senti aquele calor, saiu um pouco de fumaça, e aí eu reagi. Mas eu senti, eu tive a reação.
Mas muitas vezes a gente gosta de jogar a culpa no outro, né? Isso acontece desde mais ou menos do Éden. Tentar jogar a culpa na outra pessoa. É um mal moral, é um juízo moral negativo, ou seja, está ligado ao nosso senso de justiça. O problema é que o nosso senso de justiça ele pode estar mal calibrado. Né? Quem trabalha em fábrica, ou já trabalhou em fábrica, né? Você tem ali os gauges, né? Para medição, e você tem vários tipos, por toque, por ar, você tem vários tipos de gauges para medir peças. E se aquele sistema de medição estiver mal calibrado, você vai ter medidas erradas. Ele vai estar medindo. Talvez ele vai até aprovar o que você está medindo, mas está errado. Por quê? Porque não está calibrado corretamente. Então, o nosso senso de justiça, às vezes, pode estar meio descalibrado. O juízo também é contra um mal que percebemos. Nós percebemos uma situação ou pessoa má, injusta, e a gente responde de alguma maneira. Agora, a ira, ela pode ser pecaminosa. Então, por exemplo, Mateus 5, 21 a 22, Jesus está falando, ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Ou seja, quem mata é julgado, é isso que Jesus está falando. Olha o que ele fala agora. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno, ou ao inferno de fogo. Então, talvez você chegou aqui achando que você não é um assassino. Mas no padrão de Deus, segundo o próprio Senhor Jesus, se algum dia você ficou irado com alguém, você é um assassino. Terrível, né? Tiago 1, 19 a 20 diz, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um seja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Então nós ficamos com muita raiva, nós explodimos e nós esperamos que a justiça de Deus desça sobre a terra. Não, não vai acontecer isso. A nossa justiça pecaminosa nunca vai produzir isso. Nem em nós, nem no nosso cônjuge, nem nos nossos filhos, nem nos colegas de trabalho, nem nas pessoas de trânsito que nem estão escutando a sua ira. Você está esbravejando no carro sem ouvir uma palavra. Não vai produzir a justiça de Deus. Agora, existe uma ira santa. E normalmente ela é expressa pela ira de Deus. Mateus 3, 7... Jesus falando, quando João viu que João falando mesmo. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Aqui a gente tem duas iras justas, né? Uma é do próprio João, reconhecendo e chamando aqueles homens de raça de víboras, confrontando aqueles falsos mestres, e sendo justo no que ele estava fazendo, porque ele estava expondo aqueles homens para que o povo não fosse enganado por eles. Mas aqui ele menciona outra ira, que é a ira do próprio Deus. Quem falou que vocês vão fugir da ira que há de vir? Êxodo 15, 8, olha como ele coloca a imagem que ele coloca da ira de Deus, com o sopro das tuas narinas, amontoar-se-ão as águas, as correntes pararam em montão, as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. Então aqui o sopro das narinas, sendo uma imagem como se Deus estivesse literalmente bufando com a sua ira. E João 3, 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Totalmente justa, totalmente santo. É muito interessante, porque quando a gente olha a ira de Deus, as figuras da ira de Deus,
aquela imagem de Deus como um bom velhinho sentado, como se fosse um Papai Noel, parece que ela vai embora, né? O velhinho, tem alguns filmes, né, que mostram assim, o cara, o velho de guerra, né, o cara tá meio acabadão ali, mas que na hora que precisa, o cara vai para cima, né? Parece que Deus é mais como esse velhinho, né? Tá lá, é eterno, né? Tá toda a eternidade aí, então por isso que a gente provavelmente imagina um velhinho, né, tipo um Yoda do Star Wars, né, que é cara de 1000 e não sei quantos anos, mas ele tem muito mais do que isso, ele é eterno. E aí, mas de repente, quando precisa, ele vai agir. É isso que a gente esquece, né? A gente só acha que Deus é como um vovô que vai relevar todos os meus pecados. E não é isso que a Bíblia está colocando, né? Uma outra coisa que eu queria lembrar, porque eu já falei sobre isso, inclusive baseado no livro do Robert Jones, é isso aqui, né? Que a ira, ela pode ser fria. A gente normalmente lembra da ira como aquela explosão de ira. Mas existe uma ira que ela é muito fria. Que ela está mais ligada ao que a gente chama de rancor. A pessoa, ela guarda uma mágoa, ela guarda alguma coisa, ela internaliza a ira. Ela implode, não explode. Tá? Ou ela pode ser quente. Essa ira que a gente está mais acostumado, que é a explosão de ira. Só que vai esbravejando e começa a falar, bater, destruir tudo. Outro ponto para a gente lembrar, que ela começa no coração. A ira começa no coração do homem, começa nos seus desejos. E por isso a ira também tem a ver com desejos enganosos, assim como a mentira também. Porque é o contexto que ele está tratando aqui em Efésios. Mas veja o exemplo de Tiago 4,1, fala: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? E amados, a guerra, a gente tem conversado às vezes com as nossas filhas, elas ouvem a gente conversando, notícias do nosso país, elas falam assim: papai, nosso país vai entrar em guerra. Eu falo assim: filhas, nosso país já está em guerra. Mas é uma guerra de ideias. É uma guerra fria, né? Voltou aquele papo da guerra fria. Porque assim como existe uma guerra quente, de explosões, de ataques, também existe a guerra fria. Aquela guerra que você não vê, mas ela está acontecendo. E ela é destrutiva e às vezes ela pode ser mais impactante para as pessoas do que a própria guerra das explosões, etc. Né? Causando talvez fome, doenças, né? Coisas difíceis de a gente explicar que acontecem num contexto desse tipo. Então, tendo definido bem superficialmente o que é a ira, a gente pode ver então como Paulo lida com a ira. Então, os versículos 26 e 27, ele fala: fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Paulo, ele nos dá 3 ordens nesse texto. O texto tão pequeno tem 3 ordens aqui, que nos ajudam a entender o que é a ira pecaminosa, que a gente precisa se despojar, mas também essas 3 ordens, elas nos ajudam a entender como é que a gente deve se revestir de lidar com a ira biblicamente, ok? Então a primeira ordem que ele usa aqui é: fiquem irados e não pequem. Então, o cristão que vive a vida digna do chamado, ele vive... Nossa, ficou esquisito isso aí. Ótimo. Sobrou um resto da semana passada. Então, a primeira ordem: fiquem irados e não pequem. Então, consequentemente, para viver a vida digna do chamado, é isso que a gente precisa fazer: ficar irados e não pecar. Essa é a primeira ordem que ele coloca, e essa é interessante, porque ele está mandando a gente se irar. Ele está mandando: fique irado, mas não peque. A ordem ela tem que ser entendida completamente. Mas aqui, essa ordem, eu creio que ela reconhece um fato: nós ficamos irados.
a ira, ela é natural do nosso ser. Quem que você acha que criou em nós a ira? Quem que você acha que criou os nossos sentimentos? Deus criou os nossos sentimentos, inclusive a ira. Inclusive a ira, ela é natural da natureza do próprio Deus. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, se é natural para Deus se irar com uma ofensa contra a sua santidade, cuidado que eu vou falar agora, também deve ser natural nós nos ofendermos com o que ofende a natureza de Deus. Entende a diferença? A natureza de Deus, ela se ira contra aquilo que é uma ofensa contra Ele. A nossa ira, ela deve naturalmente se ofender, ou deveria, naturalmente se ofender com aquilo que o ofende. Mas lembra que o diabo, ele fez uma proposta, né? Vocês vão ser como Deus. E agora parece que é mais natural a gente se ofender com aquilo que nos ofende também. Fala, Felipe. Isso? Isso? O Felipe, comentar para o pessoal que está ouvindo, o Felipe, ele está lembrando do episódio em que Jesus se irou com as pessoas que estavam fazendo comércio lá na frente do templo, e, gente, Jesus desceu a ripa ali, certo? Eu já vi algumas explicações de, não, é que Jesus virou as mesas. Gente, Jesus virou a mesa, mas ele tinha um chicote na mão, e não era qualquer chicote. Era um chicote que machuca. Ele não usou uma arma não letal, ele usou uma arma que podia matar, inclusive. E um chicote não é usado para bater nas mesas. Jesus expulsou a turma dali, com todo o vigor que ele tinha. Certo? Isso, eu vou comentar um pouquinho, tentar comentar um pouquinho dessa questão da nossa visão do que é manso ou do que é não se irar, ok? Legal, Felipe, muito bom. Pessoal, eu gosto disso, ok? Acho que um dia eu vou cair do cavalo com isso, mas eu gosto disso, quando vocês participam, tá bom? Então vamos lá. Por isso ele fala, irai-vos, é uma ordem. Agora, Paulo acrescenta, não pequem. Afinal de contas, como eu disse, né, quando a serpente disse para Eva que se comesse do fruto, o homem conheceria o bem e o mal, assim como Deus, né, era a oferta do pecado. O homem pecou e a imagem e semelhança agora foi afetada. A ponto de que a gente não se ira naturalmente por aquilo que ofende a Deus, a gente se ira por aquilo que nos ofende. A gente tirou aquela... Certamente eu creio que Adão tinha uma natureza, né, ajustada, bem ajustada, um senso de justiça ajustado, para se irar contra aquilo que ofenderia o seu Criador. Mas agora, como a gente vê em Romanos, né, a gente adora a criatura ao invés do Criador. E aí a gente se ofende com aquilo que nos ofende. Seja justo ou injusto diante de Deus. A gente não, né, quando a gente é ofendido, a primeira coisa que a gente está preocupado é com a gente. E não, será que isso ofende a Deus? Não, estou nem aí se ofende a Deus, foi comigo. Ele não fechou Deus, ele me fechou. Imagina que absurdo. Ele não sabe nem quem eu sou. Bom, talvez nem eu saiba, né, quem a gente realmente é. E Deus é o principal ofendido de qualquer situação pecaminosa que a gente veja, né? Então alguém te fecha no trânsito, você quer matar o cara, certo? Alguém lança uma blasfêmia contra Deus no WhatsApp ou algo imoral, e aí você pensa, será que eu tenho que responder? Será que eu tenho que falar alguma coisa para defender o meu Deus que está sendo ofendido aqui? A gente não pensa antes de... Mas se é comigo, quem que você pensa que está falando? Mas se é com Deus, a gente pensa.
A gente faz a conta. Será que vale a pena? Redes sociais. Quando é comigo, eu quero mais que eu quero apagar o fogo com querosene. Mas e quando é com Deus? Quando alguém está ofendendo a Deus? Nós somos muito rápidos e fervorosos para defender o nosso eu, a nossa honra. Mas a gente não é tão rigoroso e vigoroso quando a gente tem que defender o nosso Deus, quando alguém ofende o nosso Deus. Então, irai-vos e não pequeis é a primeira ordem. Nós devemos ficar irados, mas não pecar na ira. Segunda ordem, não demore em lidar com a ira. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Em outras palavras, resolve rápido esse negócio. Se você não lida rapidamente com a ira, assim como a gente viu com a mentira, né? O que vai acontecer com ela? Ela vai embora? Não. Ela só vai aumentar. E vai aumentar. E vai aumentar. E quanto mais tempo você ficar sem lidar com a ira, remoendo, revisitando, né? E às vezes até curtindo a ofensa. A gente não faz isso? A gente não quer resolver. Estou ofendido. Você fica, agora eu estou ofendido. Talvez a pessoa até quer resolver, agora eu estou ofendido. Isso, ótimo, ótimo, guardando, né? Deixa aqui, o teu está guardado, né? Isso, está aqui, ó. A hora que eu precisar, eu saco da manga. Você já viu cachorro com um osso novo? A gente tinha cachorro quando era criança e entregava um osso para ele e ele se deliciava, ele lambe, ele mói, ele rói, né? Aquele negócio. Aí ele deixa o osso um pouquinho de lado, né? Cansou, né? Ele deixa um pouquinho de lado, deixa guardado ali, porque vai chegar uma hora que ele vai querer, o que ele faz? Ele volta para o osso, continua roendo e remoendo. E, gente, quando a gente não trata a ira, é isso que a gente está fazendo. A gente está guardando o ossinho ali, para assim, ó, não, qualquer hora eu volto a roer aqui, gostoso. E a gente faz assim com a ira. Isso se chama amargura. Aquele famoso veneno que você toma esperando que o outro morra. Já ouviu, né? A gente já usou essa ilustração aqui. Mas Paulo está dizendo, não faça isso. Lide o quanto antes com a sua ira. Agora, ainda assim, né? O não pequeis ainda vale, né? Continua, você também não vai lidar. Então extravase, né? Vai fazer uma luta, eu já ouvi isso, né? Não, vai fazer uma luta, vai ser bom para você colocar para fora. Gente, isso é psicologia, isso não é lidar com o coração. Isso é, você está ali imaginando o seu chefe no saco de pancada, você está pecando do mesmo jeito. Você está matando o seu chefe ali na pancada, só não é ele, né? Você só está imaginando. Lembra, Deus nos julga no nível do pensamento. Mas é muito interessante que essas duas primeiras ordens, elas são uma citação do Salmo 4, 1 a 8. Olha o que fala Salmo 4, 1 a 8. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio na minha angústia, e tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifício como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faz o Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Esse salmo ele fala de um homem que clama a Deus por justiça, ele pede alívio da angústia, ele pede misericórdia a Deus, que Deus não o trate como ele merece, e pede que Deus ouça a sua oração,
E aí ele fala aos poderosos, que não respeitam a sua honra e amam ilusões e buscam mentiras. Parece mesmo a situação dos pagãos de Efésios 4, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, com o seu entendimento obscurecido. E aí ele faz um alerta, para que eles saibam que Deus ele escolhe o piedoso, aquele que busca viver uma vida justa, o justo, lembra o justo do Antigo Testamento? Que busca viver uma vida piedosa. E por isso Deus o ouvirá quando clamasse. Deus o ouviria quando clamasse. E o outro alerta, ele fala para que eles fiquem irados ou perturbados e não deveriam pecar, mas refletir no fato de que Deus ouve o piedoso. E depois os salmistas chamam ao arrependimento, a despojar e confiar no Senhor, porque aquelas pessoas poderosas, elas estavam perguntando quem faria desfrutar o bem. Ou a gente pode entender quem faria eles desfrutarem de qualidade de vida. E o salmista pede que Deus resplandeça sobre a sua luz sobre ele, ou seja, que ele dê testemunho. Que ele testemunhe. Por fim, ele termina dizendo que o coração dele estava cheio de alegria, maior do que aqueles que têm recursos abundantes, mais do que os ricos. Porque ele deita e ele pega no sono, porque o Senhor é a sua segurança. Olha que interessante, né? A fonte da ira e perturbação daquelas pessoas de quem o salmista está falando era incredulidade, falta de confiança do Senhor, falta de confiar na justiça do Senhor. Por isso nós louvamos ao Senhor pela sua justiça hoje. E a incredulidade certamente tem relação com a terceira ordem de Paulo. Não sigam as instruções do diabo. Ele fala, nem deem lugar ao diabo. A ordem aqui é para que nós não nos ofereçamos voluntariamente ao diabo. Você vai falar assim, nossa, mas eu nunca faço isso, eu sou cristão, não dou lugar ao diabo. Não. Toda vez que você peca, você está dando lugar ao diabo. Não é? Toda vez que você peca, você está prestando um culto ao diabo, em vez de prestar um culto a Deus. Por isso que a gente tem que se arrepender e voltar para Deus. E confessar. Amados, se tem alguma coisa que dá espaço para o diabo na nossa vida, é um coração com incredulidade. Certamente, quando a gente fica remoendo a ira, nós nos tornamos incrédulos. Nós ficamos fracos na fé. Porque a gente passa a buscar a nossa justiça por conta própria. E quando a gente está nesse estado, né? Eu lembro de 1 Pedro 5, 8 a 9. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Amados, a fé é o que o nosso inimigo, é o que nos faz vencer o nosso inimigo e não deixar que ele tenha espaço na nossa vida. Há quem diga que o que esse leão quer se alimentar é a nossa fé, para que não sobre fé. O cristão, ele é chamado ao abandono das paixões carnais, para renovar a sua mente e viver a vida digna do chamado. Agora, tendo em vista essas três ordens de Paulo, como é que a gente pode entender, então, aquele processo de despojar, mudar a mente e revestir? Nesse tema específico da ira. O cristão, ele vive a vida digna do chamado, abandonando o pecado da ira. Ou a ira pecaminosa. Paulo nos chama para despojar da ira pecaminosa, ou seja, daquela ira que demanda justiça própria. Uma ira contra ofensas que são contra mim, e não contra o caráter de Deus. Eu vou dar a ilustração.
Nós temos escalas na igreja. Vocês vão entender quando eu falar. Nós temos escalas na igreja. E tem pessoas que falham com a escala, não é verdade? Talvez você já falhou com a escala. Certo? Mas pode ter certeza que tem alguém que montou aquela escala com bastante trabalho. E aquela pessoa fica bem irada quando a escala falha. E tem dois tipos de ira. Aquela pessoa pode ficar irada. Qualquer escala eu estou falando. Versário, ensino, limpeza, todas. Aquela pessoa pode ficar irada porque eu fiz uma escala e não estão seguindo. Certo? É possível? Não estou perguntando se é certo. É possível? É possível. Ou a gente pode calibrar a nossa ira. Assim, essa pessoa está falhando em servir ao Senhor. De repente parece que muda o cenário. A ofensa, a gente se sente ofendido. Mas a ofensa é muito maior com o Senhor. E o resultado é muito pior para a pessoa. Ela está perdendo a oportunidade de servir a Deus. E aí a gente tem que lidar biblicamente com essa situação. Que é ajustar, não deixar o sol se pôr contra a nossa ira. Lide com a ira. Senhor, obrigado, porque eu tenho a oportunidade de servir ao Senhor para montar inclusive a escala. Obrigado, porque nós temos pessoas para montar a escala. Mas eu preciso ajudar esse irmão, que não está aproveitando a oportunidade dele de servir ao Senhor. Ok, agora eu posso conversar com esse irmão. Entendeu? A diferença é a diferença de subir aquele negócio e falar, vou ligar agora. Por que você não cumpriu a minha escala? Ou mandar no WhatsApp, ainda melhor, né? Manda no WhatsApp. Ou, irmão, como é que eu posso te ajudar a atender a escala para você aproveitar a sua oportunidade de servir ao Senhor? Eu estou até acendendo o negócio. Como é que eu posso te ajudar? Como é que a gente pode fazer de um jeito que você possa servir ao Senhor nessa área, ser uma bênção para o corpo e atender a minha escala? Não. E para o corpo funcionar. Viu a diferença? E quando eu estou falando isso, eu não estou falando que eu faço perfeito, tá certo? Mas essa seria a forma de fazer isso. Paulo nos chama para despojar de uma ira persistente, ou seja, que se prolonga, ao invés de lidar com a ira que antes do sol se pôr. Ou seja, virando amargura, rancor. Mano, lida logo com esse negócio, não fica remoendo. Ajusta isso no seu coração. Veja como Deus quer que você seja uma bênção nessa situação. E haja. Ok? Por fim, Paulo nos chama a nos despojar de qualquer brecha que o pecado, que o diabo tenha para entrar na nossa vida através de uma atitude irada. Porque ele vai aproveitar qualquer brecha que a gente deixar ali abertinho, ele vai entrar e ele vai fazer um estrago. O cristão, ele vive a vida digna do chamado, lidando biblicamente com a ira. Já dei a ilustração, mas vamos rever aqui, né? O cristão, ele vai ficar irado, porque isso é natural. Mas ele vai lidar com a ira. Primeiro, ajustando a nossa ira para que ela seja contra aquilo que desagrada a Deus e não aquilo que me desagrada. Porque se eu fizer isso, eu estou tomando o lugar de Deus, como ofendido. Ok? Segundo, lidando com a ira e a sua reação irada o quanto antes. Treinando a nossa cabeça e o nosso coração a ser o mais rápido possível entre aquele calor que a gente sente quando a gente fica irado e a reação que a gente tem.
sendo a ira justa ou injusta. Vou falar um pouquinho sobre isso depois. A gente precisa sempre lidar o mais rápido possível. Assim também, a gente não vai estar dando lugar ao diabo, à medida que a gente dá tempo para ele ficar trabalhando em nós também. Enquanto a gente está lá iracundo e sem lidar com esse sentimento. E iracundo nos dois sentidos, tanto o iracundo que explode como o que implode, porque os dois estão com ira. A ira é uma porta de oportunidade para o diabo. Olha que bonito, né? Parece uma porta de oportunidade. Se a gente não lidar rápido, certamente ele vai aproveitar a oportunidade. E vai entrar, e vai fazer um estrago. E o estrago não vai ser na sua vida, o estrago vai ser no corpo. Mudança de pensamento é crer em Deus e sua justiça. Porque se a ira é a reação de uma injustiça percebida, a gente precisa confiar em Deus para lidar com aquela situação também. Assim como a gente viu no Salmo, né, eu creio que a mudança de pensamento em relação à ira injusta, pecaminosa, ou seja, aquela que surge de uma ofensa contra a nossa pessoa, é se entregar àquele que julga com justiça, como fez o Senhor Jesus. Cuidado com o que eu estou falando, tá bom? Não é que é errado você se sentir irado por uma injustiça que cometem contra você. Isso acontece. A gente percebe um mal que aconteceu ali. A questão é a gente ajustar a nossa ira para entender que aquela pessoa, o principal problema não é contra mim, o principal problema daquela pessoa é contra Deus. E é isso que a gente precisa lidar. Olha Pedro, 1 Pedro, anote aí, 1 Pedro 2, 21 a 24. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no nosso lugar, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, olha lá, quando insultado, não revidava com insultos, ele não respondia com ira. Quando maltratado, não fazia ameaças, ele não respondia com ira, pelo menos uma ira injusta. Mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Se Jesus tivesse lidado com a sua ira, se ele tivesse usado da sua ira contra as pessoas que o estavam crucificando, ele não cumpriria a sua missão. Já pensou nisso? Eu já ouvi essa ilustração, né? Que Jesus está lá crucificado e podia olhar, Senhor, manda um raio naquele ali da direita, ali, ó. Ele podia. Mas ele não fez. Ele escolheu não fazer. Tem uma outra música que diz, é uma música muito boa. Ela fala assim: por que pregaram as mãos de Jesus se o amor dele o manteria na cruz? Ele não precisava dos pregos para ficar lá. Se tirassem os pregos, ele ia continuar lá, porque ele estava lá voluntariamente. Exato. Eu não vou lidar com isso agora, mas o mesmo Senhor que mandou compre espadas é o Senhor que quando alguém decepou a orelha do soldado lá, ele foi lá e curou, certo? Eu ouvi uma explicação interessante disso, não vou falar agora porque eu não estudei, mas muito bom. E em momento algum ele pecou com ira, ok? Então eu creio que é isso que nós precisamos mudar de ideia sobre a ira, a nossa incredulidade na justiça de Deus e na forma que Ele nos deu para lidar com a ira. E certamente lidar com a ira dessa forma vai manter a unidade. Porém, se a gente der lugar ao diabo, se nós permitirmos que a ira, por motivos egoístas,
nos faça remoer as nossas ofensas, certamente vai promover divisão no corpo de Cristo. Algumas aplicações. Como você reage ao observar uma injustiça? Seja uma injustiça real ou seja uma injustiça aparente. Porque tem isso também. A gente tem interpretações de situações, né? Por exemplo, uma situação de injustiça real ou aparente contra você. Alguém pisou no teu calo. Como é que é a sua reação? Pisou no teu calo, você já dá na testa? Ou você se entrega àquele que julga com justiça? Lida com aquilo no seu coração. Senhor, como você quer, como o Senhor quer que eu seja uma bênção agora. Como deve ser o meu testemunho agora? Contra alguém da sua família. As crianças brincando ali, surge um pega ali no meio. Qual é a tua reação? Contra outros, contra outras pessoas, contra o próximo. Ou contra o caráter de Deus e o seu caráter. O que eu quero chamar a atenção aqui, na verdade, é o quão rápido você é para lidar com situações em que você percebe muito rápido a ofensa, seja contra você ou com outros, e quão rápido você é para reagir como uma ofensa contra Deus. E aqui tem 4 cenários possíveis, tá bom? Que eu quero chamar a atenção. O primeiro é você ter uma ira injusta. Ou seja, por uma razão egoísta. E você ter uma reação injusta. Exemplo, Caim. Gênesis 4, 3 a 8. Caim fica ofendido contra Deus, porque Deus não aceitou a sua oferta. É uma ira injusta, egocêntrica. E qual foi a resposta dele? Matou o irmão. É uma reação injusta. Outro cenário possível, melhor, mas não ideal. Uma ira injusta. Não cumpriram a escala. Falhou na escala. Minha escala. Uma reação justa. Ok, Senhor, eu estou preocupado com a escala, mas o ofendido não sou eu. A minha ofensa não deve ser contra o que fizeram comigo, porque eles estão pecando contra o Senhor. Agora me ajuda a confrontar amorosamente aquele irmão, para que ele tenha a bênção de servi-lo. Ufa! Começou injusto, mas lidou com a ira, confessou ao Senhor o pecado e consegue ter uma reação justa. Ok? É aquela imagem do homem contando até 10, ou da Natália, quando ela faz o posição zen, né? Quando as crianças estão aloprando, Senhor, me ajuda. É? Um barato. Eu amo minha esposa. Só para deixar registrado, gravado, tá certo? Outro cenário possível, a ira justa. Reação injusta. Moisés, ele teve vários motivos para ficar irado com o povo. Mas em um dado momento, em Números 20, 2 a 12, ao invés de falar com a pedra como Deus falou, ele desceu a ripa na pedra. A ira de Moisés era justa, ele tinha, vamos colocar assim, né? Ele tinha motivos justos para se irar. Ok? Eu não estou no coração de Moisés. Ele tinha motivos justos para se irar. Mas de qualquer forma, a reação dele foi injusta. Então, às vezes, você pode ter um sentimento correto, mas ter uma reação ruim. É possível. E por último, o ideal, uma ira justa com uma reação justa. E aqui eu quero dar um exemplo, justamente para aquela questão do Felipe, né? Que ele levantou Jesus justamente descendo a ripa no pessoal para dispersar sem pecar. Números 25, 6 a 11. Abram, porque esse eu gostaria que vocês lessem e grifassem na sua Bíblia.
Não sai daqui dizendo que eu quero que vocês matem alguém, mas eu quero só mostrar que, por vezes, uma reação rigorosa com a ira, com o pecado, motivado por uma ira justa, pode não ser pecado. Números 25, 6 a 11. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita. À vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Ou seja, o cara estava provocando. Enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, iluminado não está aí, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso. Levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda. E com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. E então o Senhor disse a Moisés, prestem atenção, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Não sai daqui dizendo que eu disse para você matar alguém, ok? Beleza? Mas o que eu quero mostrar com esse texto é que às vezes cenas muito feias acontecem quando a justiça de Deus é colocada em prática, através de uma pessoa que está agitada, irada e age biblicamente. Várias vezes eu lutei com a ideia de que a correção das minhas filhas é uma cena horrível. E eu ficava chateado com aquilo, eu fico triste. Mas é horrível porque é horrível mesmo. Porque o pecado é horrível. E lidar com o pecado, por vezes, vai ser horrível também. E feio. Porque precisa ser confrontado. E precisa ser alertado. E tem vezes que eu quero ensinar coisas para minhas filhas e o papai chilica ali em casa. Eu tenho que demonstrar para elas, senhora, está errado, o pecado é terrível. Vocês têm que entender isso. Certamente há vezes que eu pequei. Tem vezes que eu tenho dúvida. Ok? Mas o que eu quero dizer é que às vezes a reação que a gente deve ter com o pecado, assim como Jesus fala de arrancar a mão e os olhos, ele não está falando literalmente, mas ela deve ser radical, para cortar o mal. E às vezes não vai ser bonito. Vamos lá. Como podemos lidar rapidamente com a nossa ira? Como não lidar com essa ira pode criar uma situação pior. Lembra que isso pode unir e dividir o corpo. Por exemplo, contra um pecado real dos seus filhos. Corrija o quanto antes. E aqui eu estou falando para mim também. Corrija o quanto antes. Antes, inclusive, de você ficar injustamente irado. Porque aquilo está tirando a sua paz. Não espere que a cena da correção, de novo, né, seja bonita. A correção ela é triste, ela é terrível. Ela é algo feito, por isso que é algo feito no local reservado. Porque é uma humilhação mesmo. Finéias, interessante, né? Por que Finéias não matou os dois enquanto eles estavam indo? Será que talvez não é porque, assim, olha,
primeiro, né, para confirmar que ia acontecer algo pecaminoso e para ser, assim, ó, o menos feio possível. Acontece lá dentro. Às vezes a injustiça exige atitudes drásticas, né? Mas se é o zelo pelo caráter de Deus que está movendo isso, haverão atitudes que devem ser tomadas e Deus vai se agradar disso. De novo, não estou falando de... Estou usando isso como exemplo, não estou incentivando ninguém a ser violento nem nada, tá bom? Não é isso, mas é para a gente entender que o pecado, ele exige a situação mais drástica que nós vivemos na humanidade, que é a morte do Senhor Jesus, que não foi nada bonito também, onde a ira toda de Deus foi despejada sobre ele. Outro exemplo, como uma ofensa contra o seu cônjuge. Aproveite a primeira oportunidade para lidar com a ofensa. Mas seja sábio. Não faça isso, como a Natália costuma dizer, no fervo da situação. Está discutindo ali, eu acho que você não está sendo bíblico. Não, cara. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então você tem até o final do dia para lidar com aquilo. Dá um tempo. Tal. Mas na primeira oportunidade, volte. Podemos conversar. Podemos lidar com o que aconteceu ali atrás. Porque a gente precisa lidar. Porque senão vai virar algo pior. Eu sou a favor, por exemplo, daquela ideia de que o casal não deve dormir com uma ofensa. Ok? O máximo possível, aquilo deve ser lidado no mesmo dia. Em relação a algo do trabalho, se você tem algo a fazer contra uma injustiça real no trabalho, faça assim que possível. Se é algo que você não tem controle, entregue-se àquele que julga com justiça. Não adianta ficar esbravejando, não tenho controle sobre aquilo, não é a minha parte do trabalho, eu posso alertar alguém, mas assim, Senhor, fiz o que eu consegui, agora daqui para frente eu não tenho o que fazer. Um amigo ou amiga, ou irmão, irmã, aquiete o seu coração antes do sol se pôr. Mesmo que não seja possível conversar imediatamente. Como? Ore, consulte a Deus sobre a injustiça ou não, né, da sua ira. Senhor, essa ira é justa? Perdoe a pessoa em avançado. Se disponha a perdoar a pessoa, ao invés de ficar remoendo o que aconteceu. Interrompa a ira antes que o sol se ponha. Se proponha diante de Deus a conversar com a pessoa e levante princípios bíblicos para ter uma conversa e demonstrar a ofensa biblicamente. E converse o quanto antes. A pessoa confessando o pecado, verbalize o seu perdão. Não, você já está perdoado, está tudo certo. Agora, se a pessoa não concordar com o pecado, aí a Bíblia tem um procedimento, né? Chame outra pessoa para conversar e entre um processo de disciplina. Natural assim. Não tomar esses passos vão criar duas coisas. Ou uma de duas ou as duas. Relacionamento falso, frio. Porque foi quebrado por uma ofensa e cria rancor. E quebra do relacionamento devido a uma atitude irada, uma explosão de ira. Vou usar a escala de novo. O cara não atende escala. Um dia, no mutirão, como o de ontem, tinha bastante gente aqui. Glória a Deus por isso. Mas o cara faz alguma coisa do outro lado e já esbraveja, não sei o quê. Eu não estou irado porque bateu na porta. Eu estou, na verdade, carregando. Guardei aqui, ó. E estou sacando aquele negócio para jogar agora. O que muitas vezes acontece é que aquele evento que fica para trás e as pessoas acham que se resolveu.
Mas se não houver confrontação, arrependimento e perdão, aquilo fatalmente vai acontecer de novo. E possivelmente pior. Porque não tratou e está acumulando. Pergunta: você guarda ira ou rancor contra alguém? Novamente, não lidar com a ira, dar lugar ao diabo, você permite isso permite que você atenda às instruções do diabo. Isso vai abalar a sua fé, a sua confiança no Senhor. Tudo porque você não está lidando com as situações do passado, tomando veneno e morrendo esperando que o outro morra. Para encerrar, tarefas. Leia Efésios 4. Lembra do Oia? Lá do Vivendo na Palavra, uma das coisas que ele fala, para observar, leia várias vezes. Então leia Efésios 4. Medite nos versículos 17 a 24 e no 26 a 27. E Salmo 4. Use o método OIA, observação, interpretação e aplicação do livro Vivendo na Palavra. Se você tem dúvidas, se você não tem o livro, a gente pode conversar mais sobre isso. Leia e medite nas perguntas da mensagem. Se necessário, escute, leia o esboço das mensagens e as suas anotações. Você anotou? Eu não vi muita gente anotar, mas precisamos fazer isso. Se prepare para o grupo céu. Amados, quanto melhor a gente se preparar para o grupo céu, não só a pessoa que vai dirigir, todos, melhor vai ser aquele tempo. Eu anseio pelo dia que eu vou poder participar com vocês, inclusive. Essa é longa, pense em algum evento de ira em que você explodiu ou guardou um rancor contra alguém. Se você ainda não tratou desse assunto, compartilhe isso com alguém que possa ajudá-lo. Procure alguém mais velho na fé ou mais experiente que possa ajudá-lo. Ore para discernir se a sua fé é justa, se é contra algo que ofende a Deus, ou injusta por um motivo egoísta. Se é injusta, peça a Deus que te ajude para lidar com esse sentimento biblicamente, deixando de ser egoísta, se arrependendo do seu egoísmo e para poder retomar o relacionamento com a pessoa. Para de tomar o veneno para o outro morrer. Agora, se a pessoa de fato pecou contra Deus, se disponha a perdoar. A gente vai chegar no ponto desse texto que vai falar, você não tem opção para não perdoar. A gente vai estudar o texto, tá bom? Mas por enquanto confia em mim. Você não tem opção para não perdoar. Você tem que perdoar. Se você não perdoa, você não entendeu o que é perdão. E pode ser que você seja um filho do diabo. Você não tem opção de não perdoar. Se dispõe a perdoar. E peça ajuda, procure ou peça ajuda para achar versículos bíblicos para te ajudar a confrontar a pessoa. Havendo oportunidade, o quanto antes, converse com ela. E se ela se arrepender, comunique o seu perdão e retorne ao relacionamento. Glória a Deus, você ganhou o seu irmão. Unidade. Lembre-se, isso promoverá crescimento do relacionamento, amadurecimento de ambas as partes, caso respondam biblicamente, e glória a Deus por isso. Bom, se você confrontou a pessoa e ela não respondeu biblicamente, ela não se arrependeu daquilo, ou ela não concorda, aquela pessoa que te ajudou a se preparar para a conversa, você vai chamar aquela pessoa, assim, cara, não foi, precisamos ir junto, ok? E se forem juntos os dois e não funcionar, conversem comigo. É o que é, ok? Não, aí você vai falar, nossa, mas não, se não fizer isso, é isso que mata uma igreja. Amados, ouçam, escutem. Nós estamos há 4 ou 5 meses, de decidir se nós vamos continuar esse trabalho aqui, ou decidir o que vai acontecer com esse trabalho.
E se isso está acontecendo, se a gente não está confrontando biblicamente, é isso que vai matar a igreja. Não é confrontar biblicamente que mata uma igreja, é deixar de confrontar. Não é deixar panos quentes nas nossas ofensas ou nas confrontações ou nos pecados que vai resolver. É justamente o oposto. Jogar panos quentes vai matar a igreja. Entendam isso, amados. Não é um terrorismo, é fato. É isso. É por isso que tem textos como esse na palavra de Deus. Por isso que tem Mateus 18 para lidar com isso. Ok? E eu gostaria de estar mais disponível, mas estou disponível naquilo que é possível para ajudar em relação a isso. Ok? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é bom. E nós reconhecemos que o Senhor nos dá todas as ferramentas para viver uma vida de piedade. E reconhecemos que o Senhor nos ensina na tua palavra como lidar com a ira biblicamente. E o Senhor é muito bom por isso. Nós louvamos o Senhor por isso. E eu peço, Deus, se há qualquer coisa, Pai, que precisa ser lidado entre nós, mostra-nos. Nós precisamos saber, Senhor. Promova o que o Senhor tiver que promover, para que isso seja tratado biblicamente. Nós possamos viver em comunhão, por amor ao Senhor. E eu reconheço que só o Senhor pode promover isso, Pai. E oro em nome do teu filho Jesus. Amém.